Tudo bem, galera? Bem-vindo ao canal Cuca Online. Eu vou falar para vocês hoje sobre cálculo da mediana para dados quantitativos contínuos. Lembrando o conceito de mediana, mediana é aquela linha de referência, é aquele indicador que eu divido os dados da minha distribuição em dois grandes grupos, onde 50% fica do lado esquerdo da minha mediana e 50% fica do lado direito. Ou seja, a mediana faz a divisão da minha distribuição. Para que eu faça essa divisão, eu preciso inicialmente colocar os meus dados em ordem crescente. No caso de dados quantitativos contínuos, eu vou dividir esses dados em classes para melhor agrupamento. Os dados quantitativos contínuos, eles não se repetem facilmente. Então, eu vou fazer a seguinte análise. Vou verificar qual é o menor valor da minha distribuição, o maior valor, aí eu terei a amplitude total da minha distribuição. Baseado nesta amplitude, eu vou dividir em classes, geralmente 5 ou 6 classes. O importante é que o número de classes consiga representar bem os dados da tabela de frequência, ok? Acompanhem comigo. Bem, vamos mostrar um exemplo então para vocês de um histograma. Esse é um exemplo hipotético, onde pessoas foram pesquisadas e foi a todas elas perguntado quantos salários mínimos elas recebiam. Então eu tenho aqui o histograma, ele está mostrando que de 2 a 4 salários mínimos, eu tenho duas pessoas foram pesquisadas, ok? E assim sucessivamente, de 4 a 6 salários mínimos, eu tenho 5 pessoas. Esse é um exemplo de histograma, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 classes, ok? Cada classe tem a sua respectiva frequência, tá certo? Então, vamos começar analisando para nós descobrirmos quantas pessoas foram pesquisadas, quantas pessoas fazem parte dessa tabela de frequência. Olhando essa primeira classe, eu percebo que 2 pessoas foram pesquisadas e ganham de 2 a 4 salários mínimos, ok? Nessa segunda classe, eu tenho que são 5 pessoas que ganham de 4 a 6 salários mínimos. Nesta outra classe, 6 pessoas ganham de 6 a 8 salários mínimos. Na outra classe, 4 pessoas ganham de 8 a 10 salários mínimos. Na outra classe, de 10 a 12 salários mínimos, eu tenho que são 3 pessoas. Uma vez que eu fiz o levantamento de cada classe, eu consigo saber o total de pessoas pesquisadas. É só eu somar esses números aqui, eu vou ter o total de pessoas pesquisadas. Então, 2 e 5, 7, e 6, 13, 17, 20. Então, eu tenho que 20 pessoas foram pesquisadas. Lembrando do conceito de mediana, eu lembro que mediana é uma linha que vai dividir esses 20 dados em dois grandes grupos, desde que ordenado em ordem crescente. Ou seja, é uma linha de referência, à minha esquerda da minha linha eu vou ter 10 números, à minha direita eu vou ter 10 números, ok? Observem que nessa primeira classe aqui eu já tenho 2 números representados. Então eu tenho certeza que esses são os 2 primeiros da minha lista. Observem que aqui eu tenho, as minhas classes estão em ordem crescente. Então esses dois números da minha lista me fazem entender que a minha mediana não está nessa classe. Ou seja, até esse ponto aqui, eu tenho 2 pessoas pesquisadas. Até esse ponto aqui, onde o número de salários mínimos é igual a 6, eu tenho 2 mais 5, eu tenho 7 pessoas pesquisadas. Então, 2 mais 5, eu tenho 7. A minha mediana não está nem nessa primeira classe e nem nessa segunda classe. Eu tenho que encontrar a classe onde vai aparecer o 10º termo. Até esse outro ponto, eu tenho 7 mais 6, 13 pessoas. Até esse próximo ponto, 13 mais 4, 17. Até esse ponto, 17 mais 3, 20. Ou seja, onde está o meu 10º elemento? Está nessa classe. Aqui eu tenho do 8º elemento até o 13º. Então, aqui eu tenho o primeiro e o segundo elemento. Aqui eu tenho
terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo elemento. Aqui eu tenho oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º. 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º termo. Ou seja, o meu 10º termo está nesta terceira classe. Então, eu diria que a minha mediana está nessa linha imaginária aqui, mas eu não sei exatamente qual que é o valor dela, e esse é o objetivo do meu cálculo. Eu vou chamar esse pedacinho aqui do meu gráfico de x. E eu vou calcular esse x utilizando regra de 3 simples. Eu vou analisar da seguinte maneira. Para minha largura de classe 8 menos 6, para minha largura de classe igual a 2, eu vou montar uma regra de 3 simples. Para a largura de classe 8 menos 6, que é 2, eu tenho a frequência respectiva. Nessa classe, eu tenho a frequência igual a 6, ok? E nesta pequena largura aqui, que eu não sei quanto mede, eu vou chamar de x, ok? Eu tenho qual frequência? Vejamos, até esse ponto eu tenho frequência igual a 7. Para eu chegar na minha mediana, eu faço 10 menos 7 dá 3. Então, eu quero saber quanto mede a frequência de 3 dentro desta classe. Então, aqui eu tenho uma regra de 3 simples. Basta multiplicar em cruz. Então, eu tenho que 6 vezes x, 6x, igual a 2 vezes 3, que é 6. Então, x igual a 6 dividido por 6, que é igual a 1. Professor, essa é a minha mediana? Não, esse é o valor do meu x. A minha mediana é o valor aqui, mostrado no histograma, mais o valor de x, ou seja, eu tenho que a mediana da minha distribuição, representada por este histograma, é 6 mais 1, ok? Então, eu tenho que a mediana é igual a 7. Não se esqueça de se inscrever no canal, se gostou da aula, dá um curte e até a próxima videoaula.